Imagine você, mochileiro, perdido numa estrada deserta, o sol se pondo, o vento frio cortando sua pele como uma lâmina. Você avista um hostel isolado, com luzes tremeluzindo através de janelas empoeiradas e um silêncio que parece vivo, como se o próprio lugar estivesse te observando. O que você faria se descobrisse que aquele lugar guarda um segredo tão macabro que poderia ser seu fim? Aqui é o Corvena, e hoje vou contar uma que vai arrepiar sua espinha. Inscreva-se no canal e alugue um quarto no botão do like. Fique até o final, porque essa história vai fazer você questionar cada parada na estrada. Lucas tinha 27 anos, um mochileiro em busca de liberdade pelas estradas do interior do Brasil. Era fim de tarde, quando ele encontrou o Hostel Recanto, uma construção antiga de madeira, quase engolida pela vegetação densa de uma estrada secundária. O letreiro, torto e desbotado, parecia mais um aviso do que uma recepção. Ele hesitou, o cansaço pesando nos ombros, mas a ideia de dormir ao relento o fez entrar. O ar lá dentro era pesado, com um cheiro de mofo que grudava na garganta. O dono, um homem chamado Romero, era alto, com mãos grandes e olhos fundos que pareciam te engolir. "Bem-vindo, rapaz. Quarto 7 tá vago", disse, entregando uma chave enferrujada com um falso. Lucas aceitou, ignorando o desconforto que subia pela espinha. O corredor até o quarto era estreito, com portas trancadas dos dois lados e um silêncio que parecia gritar. Enquanto caminhava, ele ouviu um rangido, como unhas arranhando madeira, vindo de algum lugar. "Deve ser o vento", pensou, tentando se convencer, mas o coração batia mais rápido. Naquela noite, Lucas não conseguiu dormir. O calor abafado do quarto, com paredes manchadas e um colchão que cheirava a umidade e suor, o mantinha inquieto. Mas o pior era o som. Um ruído baixo, gutural, vindo do quarto ao lado, como se algo vivo estivesse se arrastando. Ele se levantou, o assoalho rangendo sob seus pés descalços, e encostou o ouvido na parede. O som parou de repente, deixando apenas o silêncio, pesado como uma ameaça. Então, um baque, como se algo pesado tivesse caído no chão. O coração de Lucas disparou. Movido por uma curiosidade que beirava o pavor, ele saiu do quarto e caminhou pelo corredor escuro, a lanterna do celular tremendo em sua mão. No fim do corredor, uma porta diferente das outras, marcada com um cadeado enferrujado, parecia chamar sua atenção. Ele notou arranhões profundos na madeira, como se algo tivesse tentado escapar. Ele forçou o cadeado, estava aberto. A porta rangeu ao abrir, revelando uma escada estreita que descia para um porão. O cheiro agora era insuportável. Podridão, carne estragada, morte. Lucas desceu, cada degrau gemendo sob seu peso, até que a luz fraca de uma lâmpada pendente revelou o horror. Uma menina, talvez de 15 anos, acorrentada a uma parede. Seus olhos eram vazios, a pele cinzenta e sua boca manchada de vermelho, com dentes que pareciam afiados demais. Ela grunhiu, puxando as correntes com força, e Lucas recuou, tropeçando em uma mesa. Sobre ela, facas sujas, ossos, pedaços de carne. Ele percebeu, com um calafrio que gelou até a alma, que não eram restos de animais. "Eles comem pessoas", murmurou, o pânico tomando conta de cada fibra do seu corpo. Lucas estava começando a entender que o verdadeiro monstro não era a criatura acorrentada, mas quem a mantinha ali, quem a alimentava com carne humana. Ele correu de volta ao quarto, o coração na garganta, pegou a mochila e pulou a janela. Tropeçando, ele caiu no chão, cortando a mão no vidro que parecia ter sido posicionado logo abaixo da janela. O sangue pingava enquanto ele corria pela estrada, o som dos grunhidos da menina ecoando em sua mente como uma maldição. Ele precisava de ajuda, precisava escapar. Alguns minutos depois, ele viu faróis cortando a escuridão da estrada. Um carro parou e uma mulher de meia idade, com um rosto gentil,
e olhos cansados, abriu a porta. "Entra, meu bem, tá perdido?" perguntou ela, com uma voz tão doce que Lucas sentiu um alívio momentâneo. Ele entrou, contando a história aos pedaços, omitindo o pior por medo de não ser acreditado. A mulher ouviu em silêncio, balançando a cabeça com uma expressão de pena. "Coitado. Que horror. Minha filha já passou por coisas difíceis também, sabe? Ela é tudo para mim", disse, apontando para uma foto no painel do carro. Lucas olhou e sentiu o sangue gelar nas veias. Era a menina do porão, sorrindo em uma foto antiga, com bochechas rosadas, antes de o que quer que ela tivesse se tornado. Ele olhou para a mulher, que agora sorria de um jeito diferente, quase predatório e perturbador, os olhos brilhando na penumbra. "Você vai conhecer ela, querido", disse, enquanto borrifava algo no rosto de Lucas. O carro fazia uma curva lenta, voltando na direção do hostel. Lucas gritou, mas a voz não saiu. Tentou abrir a porta, mas estava trancada. Sua cabeça girava e ele sentia que ia desmaiar a qualquer momento. O carro parecia um caixão sobre rodas. A mulher riu baixo, um som que parecia vir de algum lugar profundo e errado. "Você achou que ia escapar tão fácil? Minha filha está com fome e o Romero já está esperando." O carro parou em frente ao hostel Recanto, onde Romero aguardava na porta, a faca brilhando sob a luz fraca da varanda. Lucas foi arrastado para dentro, seus gritos abafados pela escuridão que parecia engolir tudo. Dias depois, um novo mochileiro chegou ao hostel, com uma mochila colorida e um olhar despreocupado. Romero e a esposa o receberam com sorrisos calorosos. "Bem-vindo, rapaz. Quarto 7 tá vago", disse Romero, enquanto a esposa oferecia um chá, seus olhos brilhando com algo que o jovem não soube interpretar. "Essa história te deixou com um nó no estômago? Você já passou por um lugar que parecia errado? Ou será que você acha que isso é só uma história? Conta nos comentários. Você se hospedaria em um hostel no meio do nada? Quer ter sua história sendo contada aqui no canal? Deixe ela nos comentários e se inscreva no canal. E mais importante, tem certeza que está sozinho agora. Às vezes, a verdade é mais assustadora do que a ficção. Me diga do que você tem medo.